A literatura de cordel há muito tempo deixa as feiras nordestinas para se firmar como uma vertente poética tradicional. O poeta João Bosco Bonfim, estudioso do cordel, usa o gênero para dialogar com crianças e adolescentes. Em seu mais novo livro, Um Pau de Arara para Brasília, ele se volta ao imaginário da construção da capital. E é sobre isso que a gente conversa. Na Liga de Leituras, mais poesia na análise dos livros Que País é Este, de Afonso Romano de Santana, e Melhores Poemas, de Armando Freitas Filho. O Leituras começa agora, conversando com João Bosco Bonfim. João, vamos começar falando um pouco sobre essa sua opção, né, de trabalhar as formas mais tradicionais da poesia nordestina, né? A tradicional, o cordel, o folheto de cordel. Você está lançando Um Pau de Arara para Brasília, dentro das comemorações aí do cinquentenário da cidade, né? Quer dizer, como é que você chega a essa opção de retomar essa tradição mais profunda da poesia nordestina? Há um verso do Drummond, que é um dos meus preferidos, que é uma história de: eu cansei de ser moderno, eu quero agora ser eterno, né? E todos nós que acabamos por estudar literatura nos últimos anos, somos presa de uma espécie de obrigatoriedade de modernismo. Então, assim, depois do modernismo não se pode fazer mais nada em termos de poesia que não seja pós-modernista, por exemplo, que não seja esteticamente mais avançado, que não seja antropofagicamente mais ousado, etc. E este era um conflito que eu tinha, porque de fato eu tive o efeito, o prazer ou o defeito de fazer letras. Então, essas coisas a gente fica muito influenciado. Puxa vida, mas isso é maravilhoso e tal. E de modo que eu sempre quis negociar essa minha identidade de escritor. Então, eu tenho sido professor e tal por muitos anos, mas, assim, as formas tradicionais são as que me chamavam mais. É uma coisa assim, às vezes eu penso que o meu letramento literário se deu muito antes de eu saber ler, que foi ouvindo os versos do meu pai, dos mais antigos, lá no interior do Ceará. Então, digamos assim, eu tenho esse amor por essas formas. E aí eu acho que foi preciso alguma ousadia até mesmo para não fazer uma coisa, depois dos modernos, que não fosse exatamente imitar os modernos. E o que eu vejo assim é que de fato, quando a gente estuda, a escola tal, o classicismo, neoclassicismo, de fato, assim, quando a gente vê poesia, a gente não pode pensar em escola, a gente pode pensar em grandes vertentes, talvez. Então, assim, talvez haja uma vertente da poesia lírica, uma vertente da poesia narrativa, uma vertente da poesia épica, etc. Então, para mim, o cordel representa um resgate da tradição poética e narrativa, que aí a gente remonta lá aos gregos, aos rapsodos, aos cantadores de história na Grécia. Então, assim, é um pouco isso, essa vontade de retomar esse fio narrativo. Que é uma vontade que já é despertada com o que se convencionou chamar de geração de 45, onde eles buscavam a tradição dentro de um discurso épico, né? Se pegar o João Cabral, o Péricles, o Ledo Ivo, ele tem... o João Cabral até fazia uma coisa assim, como poemas para serem lidos em voz alta, né? E tal, quer dizer, é dentro dessa tradição também. É um pouco essa ideia, e aí há várias coisas. Para mim, outra coisa fundamental é valorizar essa identidade nordestina no Brasil, que eu acho que é alguma coisa... É engraçado que quando a gente fala em literatura brasileira, fala numa literatura produzida no Centro-Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e quando ainda hoje se fala de um regionalismo. Mas o que é um regionalismo? Então, assim, como que eu vou dizer que o Graciliano é regionalista ou que, sei lá, chegou-se a falar que o Guimarães era regionalista ou que a Raquel era regionalista. Então, assim, o que de fato existe é que
a veia poética nordestina, ela é muito forte, particularmente nesse segmento da poesia narrativa. O Leandro Gomes de Barros, nos primeiros anos do século XX, ele chegou a produzir mais de 500 folhetos. 500 estão catalogados na Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma poesia de altíssima qualidade, se a gente for olhar, a lirismo, a épica. Então, assim, se não fosse as crônicas poéticas que os narradores de cordel fizeram, do Lampião, do Antônio Silvino, do Jesuíno Brilhante, por exemplo, a gente não teria notícia dos cangaceiros, porque os jornais convencionais da época não chegavam lá. Então a mídia, o jornal que relatava os fatos dos cangaceiros, ou até coisas, conflitos como, por exemplo, de western mesmo, né? Conflitos que Antônio Silvino chegou a ter com os ingleses na construção das estradas de ferro no Nordeste. Então, assim, a gente só fica sabendo disso se a gente lê o Leandro Gomes de Barros. Então, essa tradição é uma tradição que jamais deixou de existir e que, forjada ali no interior do Nordeste, me parece que essa questão do encapsulamento do Nordeste. Então, o litoral estava fazendo as coisas, as modernagens, os jornais chegaram e tal. Mas lá no interior da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará, essa tradição do cordel, ela, junto com o repente e tal, ela foi se sedimentando até que ela criou um caldo de cultura e ela pôde se expandir para o resto do Brasil. Eles chegavam até a se dizer repórteres, poetas repórteres e tal. E a questão da lírica desse pessoal, uma das coisas que me surpreendeu, porque na década de 70 o Fagner lança um disco, e dos trechos do disco, de uma das músicas que eu achava assim, brilhante, né, assinado pelo Fausto Nilo, ele dizia assim: nenhuma ave noturna tão triste não pode ser, eu sou igual ao tão triste onde ninguém quer viver. Depois eu vou ver que estava lá no Cancão de Fogo, no Leandro Gomes de Barros, né? Quer dizer, a própria influência que essas pessoas trazem, né? O Pavão Misterioso, que todo mundo, né, acredita ao Ednardo, é um folheto de cordel, né, do João Ataíde. Quer dizer, essa influência desse tipo de poesia sobre a poesia, o próprio Morte e Vida Severina, ele tem um quê de cordel, embora seja um auto de Natal, esteja muito baseado nas cantigas de pastoril, ele é um certo cordel, por ser uma narrativa, né, para ser dito em voz alta. E para ser dito em voz alta. Né? Que acho que essa é, que é a questão do cordel. Você vai encontrar pessoas de idade que elas são capazes de narrar esses romances de ouvido, ou seja, eles não estão ali lendo. Hoje a gente tem todos os recursos da leitura, mas faz muito parte dessa cultura oral. Que é você gravar um romance inteiro e repetir isso e dizer. Então tem um aspecto performático nisso, tem um aspecto de apresentação, e que, embora o sujeito não fosse um improvisador, um repentista, ele tinha muito orgulho em se apresentar como alguém que sabia uma narração dessa em versos. E aí você traz isso para Brasília. Você já tinha feito o Vaqueiro Voador, né, que é uma história que se passa aqui em Brasília também, né, o vaqueiro que vem para a construção de Brasília. E você agora traz também essa história de amor, né, entre Brasília e Assum Preto. E Assum Preto, né? Quer dizer, como é que está sendo esse seu trabalho também? Então, assim, o Vaqueiro foi essa experiência, digamos assim, essa ousadia de trazer a poesia de cordel para Brasília, atualizando. Então, assim, no romance do Vaqueiro Voador, eu faço todas as homenagens que eu poderia fazer a esses autores que me são caros. Então, no romance do Vaqueiro está lá presente o romance do Pavão Misterioso. E está presente também, se você olha, por exemplo, revendo esses dias Brasília, segundo Feldman, que foi o filme que me inspirou para fazer o Vaqueiro, tem lá alguém que fala, que havia aqui uns folheteiros. Então, assim, junto com todas as coisas que os nordestinos trouxeram, eles trouxeram a poesia de cordel para Brasília. E se você vai a Guariroba, você ainda vai encontrar na Feira da Guariroba
não apenas cordelistas, mas também repentistas, né? E se você passa na feira, na banca da rodoviária, na banca lá de baixo, há cordéis para vender. Então, assim, o que eu penso em resgatar essa identidade nordestina em Brasília, que não é mais nordestina, o cordel já é do mundo, um dos maiores centros de pesquisa do cordel fica em Poitiers, na França. Então, assim, o cordel, exatamente porque essa vertente europeia foi reconhecida no Brasil e o Raymond Cantel falou, opa, isso é que nem a literatura de cego que se fazia aqui. Então, para mim, tem a ver com esse resgate dessa identidade. O Vaqueiro conta a história de um vaqueiro que fica louco, aloprado e voa, ei-lo caído de bruços para o campo paramentado. E um pau de arara para Brasília, eu quis contar a história da pré-história de Brasília. Então, a menina precocemente é batizada de Brasília, porque Brasília já existia há muito tempo antes de existir, né? A Missão Cruz e todas as determinações. Temos que fazer uma capital no centro do país. Então, num pau de arara para Brasília, eu recomponho também o Assum Preto, é um folheteiro que vem para Brasília e o modo como ele conhece o seu par romântico, a Brasília, é lendo cordéis na feira. O modo como ela encontra um jeito de escapar da tirania é baseado num romance de cordel. E o modo como eles se reconhecem em Brasília é também, a chave é Coco Verde e Melancia, a repetição dos versos de dois amantes secretos. Enfim, são coisas que eu me sinto muito bem de resgatar essa identidade nordestina que existe nas pessoas aqui, que com certeza muitos desses migrantes vão se reconhecer.